nós vamos estudar agora teologia. Já temos noção de que teo quer dizer Deus, logia quer dizer estudo ou tratado. Então nós vamos estudar agora sobre teologia. Então nós vamos voltar o nosso foco para estudarmos um pouco sobre Deus. Quando eu digo Deus, é lógico que eu me refiro a Deus Pai. Porque quando nós estamos estudando sobre Deus Filho, estamos estudando sobre Cristologia, que é uma matéria que nós vamos estudar posteriormente. Mas vamos estudar então, definir, tá? A etimologia da palavra teologia, portanto, teo quer dizer Deus, logia quer dizer tratado ou discurso. Portanto, teologia quer dizer estudando sobre Deus. Os alunos fiquem atentos que isso pode cair em teste, tá? Bom, há quem diga que o ensino teológico é uma inovação dos tempos modernos. E isso é... Há quem achem, há quem diga que nunca precisou estudar teologia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? Eu, particularmente, sou do tempo em que você dizer que ia estudar teologia, você era tido como um burro, ou tido incrível, mas era como um louco. Até porque anteriormente isso era pastores. Não admitiam mesmo que houvesse ensino teológico nas igrejas. Aí agora, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que eram mestres, que nunca foram alunos. Porque como é que você vai ensinar sobre Deus? Como é que você vai formar discípulos se você é contra ao ensino? E alguns até atribuíam o ensino teológico, estou falando isso com conhecimento de causa. Eu tive pastores que eram homens de Deus, mas que chegou a dizer que o ensino teológico era coisa do diabo. Sério, que o ensino teológico era coisa do diabo. E outros diziam que toda teologia, a palavra teologia já dizia gia, e gia vem da água, gia é fria, e se era fria não tinha fogo, e voltada para o emocionalismo, voltada para o fanatismo, na realidade. Então, houve um tempo, crendo você ou não, mas houve um tempo que eu era contra a teologia. E por que eu era contra? Porque você haverá de convir que você é o que o teu mestre é. Querendo ou não, nós aprendemos com alguém. Então eu tive mestres que diziam que a teologia era joelho. Teologia era com Jesus, quer dizer, sem entender que é impossível você estudar a Bíblia sem ter a consciência, ou involuntário ou voluntariamente, você abriu a Bíblia, você já está estudando teologia. Por quê? Porque teologia quer dizer estudar sobre Deus. E como estudar sobre Deus é uma coisa do diabo. O diabo é que não quer que você tenha conhecimento da verdade, tenha conhecimento de Deus. Tá? Então, há quem pense que o ensino teológico é uma coisa moderna. E não. O ensino teológico
ele vem, né, desde que o ser humano foi gerado, né, aí veio junto o ensino teológico. Até porque o próprio Deus foi quem deu instrução para Adão. E se Deus está dando instrução para Adão, né, então Deus foi o primeiro monitor. E Adão passa e foi repassando. Então o ensino teológico é desde a fundação do mundo. Tá? Desde a fundação do mundo. E por que não dizer que é muito antes da fundação do mundo? Porque lá nos céus você não tem a dúvida que o Todo-Poderoso, ele instrui os anjos. Então o ensino teológico é muito antes que a terra fosse formada. Tá? Isso eu não tenho dúvida. Mas, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 5 a 10, nós encontramos instrução, tá? Instrução de que muito antes do povo hebreu entrar na terra prometida, já existia ensino teológico. Isso é indiscutível, né? Isso é indiscutível. E o primeiro ensino, de fato, o primeiro estatuto, né, a primeira disciplina, né, a primeira aula que o povo hebreu tomou quando saiu do Egito foi quando chegaram no poço de Mara, né? Israel sai do Egito, né? Israel sai do Egito, e a Bíblia diz que eles andaram 3 dias em busca de água, não acharam água, e chegaram até as águas de Mara, e chegando nas águas de Mara, as águas eram amargas, e eles começaram a murmurar, mas murmurou horrendamente, tá? Murmurou horrendamente, a ponto de Deus dar estatutos para eles. E Deus ficou extremamente irado, né? Deus ficou extremamente zangado com eles, e aí as Escrituras nos revelam que Deus lhes deu estatuto, tá? Então aí, quando a gente lê que Deus lhe deu estatuto, então está claro que veio aí a primeiro ensinamento. Ensinamento a respeito de quem? De Deus. Porque o próprio Deus achou por bem dizer para eles quem ele era. Eu quero me apresentar, eu quero dizer para vocês quem sou eu. E Deus lhe deu ordem, e Deus lhe deu estatuto. Ou seja, então aí houve o primeiro ensinamento teológico após Israel sair do Egito. Está no livro do Êxodo, capítulo 15, tá? Está no livro do Êxodo, capítulo 15, que diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto. E não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? E ele, Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou, conforme eu tinha dito. Então, ali estava a primeira vez que Deus dá estatuto e deu ordenança, deu ordem. Ou seja, Deus se apresentou para eles, do tipo: não murmurem, eu sou um Deus que não gosta de murmuração. Então Deus se apresenta. Então aí nós encontramos o primeiro ensino teológico, tá?
eles aprendendo sobre Deus, quem era Deus, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, se pode murmurar, se não pode, se ele tem poder para transformar as águas ou não. E aí a gente, continuando a leitura, você vai ver que as águas tornou-se água salutar, tá? Água bebível, tá? Então, aproveitando o ensejo, sem querer sair da temática, mas só uma deixa que eu acho que vai enriquecer muito os nossos alunos, e isso, aproveita porque isso nem todo curso teológico você vai ter. Ô Abílio Santana, você tá puxando brasa para sua sardinha? Não, não é só isso não, mas você haverá de convir que procede o que eu estou te dizendo. Por exemplo, você indo ao Egito hoje, passando por Migdol, né? Pinhairote, o beco sem saída, atravessando o Mar Vermelho, que hoje a gente atravessa o Mar Vermelho, né? Pelo local que Israel passou a pé enxuto, nós atravessamos hoje em um túnel, né? Passamos em um túnel. E chegando do outro lado, a Israel caminhou 3 dias em busca de água e não achou, e aí chegou em Mara. Eu quero te dizer que é impossível você ir a Mara hoje. Alguns guias sem conhecimento de causa, aí você diz, pô, mas são guias. Eu digo, e daí? Né? Te levam a uma região onde tem 2 poços, tem outros lá, mas visível, tangível, palpável, 2, algumas palmeiras, e alguns sem conhecimento de causa diz, vocês estão em Mara, que assim que Israel saiu, achou a água em Mara. Ali não é Mara, Mara não existe mais. Por isso eu te digo, aproveita que nem todo curso tem isso, né? Mara não existe mais. Por quê? Porque quando Israel atravessou o Mar Vermelho, tá? Que Deus abriu milagrosamente o mar, tá? Caminharam 3 dias pelo deserto. E o deserto, meu Deus, quem já foi aquela região tanto quanto eu sabe que caminhar ali sem um azimute, guiado só, né, por fé, complicado. E mesmo assim, mesmo sendo guiado pelo Todo-Poderoso, né, você tinha que fazer o caminho. Né, Deus ia te guiando, mas não tinha, você tinha que subir montanha, descer, só Deus, só Deus, só Deus. Só que hoje não existe mais as águas de Mara. Por quê? Porque o que é que tem no local onde Israel atravessou? Um túnel. Por conta da engenharia moderna, abriu aquela região, né, aquela porção de terra foi aberta, né, arrancada, né, e hoje, né, aquele bico de terra ali, né, foi arrancado literalmente. Para quê? Para dar passagem aos navios do Mar Vermelho, né, para o Mar Mediterrâneo. Entendeu? Que antigamente os navios tinham que fazer um arrodeio, arrodear toda a África, porque o Egito está na África, arrodear toda a África, tá? Para poder vir por cá. Entendeu? Hoje não. Hoje não mais. Hoje o canal chamado Canal de Suez, né? Canal de Suez. Então, quando a engenharia veio, que foi os franceses, né? Quando a engenharia veio para abrir, tirar aquela porção de terra, aquele mundo de deserto, o Poço de Mara foi junto. Então, Mara não existe mais, porque no local, onde era Mara, foi arrancado literalmente para dar passagem para as águas, né? E as águas hoje, né, liga do Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, né, que é conhecido como o Canal de Suez. Tá? Então o Poço de Mara não existe. E aquele local que a gente vai lá? Ali é Elim, o local das 70 palmeiras e das 12 fontes. Mara não existe mais. Tá? Nada tem a ver com
ensino teológico, falando teológico de matéria, tem a ver com ensino teológico, sim, falando de geografia bíblica, né? Mas falando de Deus, teologia, matéria, Deus, nada tem a ver. Mas eu garanto que você gostou, tá? Pois bem, então, estudando sobre Deus, né? Estudando sobre Deus, então, é infantilidade achar que o ensino teológico é coisa moderna, né? Isso desde a fundação do mundo, que já existia o ensino teológico. E acabei de te dar prova tangível que o primeiro ensino teológico após Israel sair do Egito foi nas águas de Mara, quando Deus se apresentou, né? E nós encontramos também no tempo de Samuel, né? No tempo de Samuel, nós encontramos ensino teológico no tempo de Samuel, tá? Está lá em Samuel, em 1 Samuel, capítulo 10, tá? Nós encontramos que no tempo de Samuel buscava-se conhecimento de Deus, tá? 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel, capítulo 10, nós encontramos, tá? Um vastíssimo conhecimento a respeito do Todo-Poderoso, tá? E nós percebemos que Saul, tá? Saul sai em busca, tá? Sai em busca de consultar a Deus. Eu quero saber sobre Deus, eu quero ter uma resposta da parte de Deus. E em 1 Samuel, capítulo 10, nós encontramos o jovem Saul querendo ouvir a voz do Todo-Poderoso, tá? E a gente tem conhecimento de que era impossível buscar a Deus sem saber da sua existência, sem ter conhecimento de causa, tá? No período dos reis, o ensino teológico, tá? Ou a educação teológica, ela era tangível, ela era palpável. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10. Depois do cativeiro, tá? Depois do cativeiro, nós encontramos quando o Esdras e o Neemias vêm com o remanescente do cativeiro, e a gente encontra que o ensino teológico foi de suma importância para os que vieram do cativeiro. Está lá em Esdras, capítulo 10, capítulo 7, Esdras, capítulo 7, versículo 10. E Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, tá? E vale dizer que foi que foi o Esdras quem reativou o ensino teológico. Isso aí todos os escatológicos, todos os teológicos ou teólogos sabem perfeitamente que sem o Esdras não havia teologia em Israel. Porque foi o Esdras que implantou ensino teológico. O Esdras foi ele quem implantou congregações de ensinos para que nos sábados houvesse ensinamento nas congregações denominadas de sinagogas, porque havia somente um templo, o central, mais nada, todo mundo ia para ali. Então o que é que Esdras fez? Implantou sinagogas ou
prerrogações para que houvesse ensino teológico nos sábados, tá? Para que houvesse ensino teológico nos sábados. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos provas subejas de que o ensino teológico não é coisa de hoje, e nem de ontem, e nem de antes de ontem, mas é coisa desde a fundação do mundo. A educação teológica no Novo Testamento, na escola dos fariseus, ela era indispensável. Os fariseus não dispensavam o ensino teológico. Quando eu digo ensino teológico, tel quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo ou tratado. Então, ensino teológico, tá, é ensinando sobre Deus. Estudo teológico é aprendendo sobre Deus. Então, a educação teológica no Novo Testamento, você vai encontrar que na escola dos fariseus, bom, ser fariseu já era isso, já era estudar sobre Deus. Tá? Ser fariseu já era estudar sobre Deus. É que hoje pegaram a palavra fariseus e jogaram no pejorativo. Cuidado, seu fariseu, fariseu é sinônimo de cinismo, sinônimo de engano. Mas ser fariseu era ser estudioso a respeito de Deus, era ser um teólogo, em outras palavras. Tá? Então, na escola de Jesus Cristo, as aulas teológicas, elas eram revolucionárias. Tá? E concernente aos fariseus, né, que ela era indispensável, né, na aula dos fariseus, aí você vai ver lá em Mateus capítulo 23, versículo 15. Já na escola de Jesus, ela era revolucionária. João, capítulo 8, versículos 31 e 32. E Mateus, capítulo 7, 28 e 29. O ensino teológico foi ordenado por Cristo à igreja. O ensino teológico foi ordenado, é uma ordenança. Ordem não é pedido. Então, nós temos por obrigação de ensinar. Por quê? Porque é uma ordem imperativa de Jesus. Tá? O ensino teológico foi ordenado por Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 16 ao versículo 20. O ensino teológico foi preservado pela igreja primitiva em Jerusalém. Atos capítulo de número 2, versículo 24. Atos capítulo de número 5 e versículo 42. Não sei se tu te lembras, quando houve aquela confusão lá na igreja em Jerusalém, dizendo que estava havendo desprezo por parte dos gregos, ou os gregos estavam sendo desprezados, as viúvas. Aí Pedro tomou a palavra, né, lá em Atos capítulo 6, e disse, não, tudo bem. É que a igreja está crescendo, mas nós vamos solucionar o problema. Mas só o que é que Pedro disse? Nós não vamos parar, vamos perseverar no ensino da palavra, porque era uma ordem de Jesus. Nós vamos perseverar
continuar ensinando, pregando a palavra, ou seja, o ministério da palavra, tá? E onde eu quero chegar? Que a igreja primitiva preservou o ensinamento teológico. Mas quando eu digo ensinamento teológico, é ensinamento teológico, tá? Ensinamento do que de fato Jesus ensinou, né? Do que de fato está escrito nas Escrituras, e não aberrações, heresias, né? Enfim. O ensino teológico foi preservado pela igreja primitiva em Jerusalém, em Antioquia, Atos 11, do versículo 20 ao versículo 26. E o ensino teológico foi preservado pelo apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 17 a 24. Bom, nós estamos em uma palavra introdutória, tá? Do ensino teológico, tá? Detalhe extremamente importante, tá? Detalhe extremamente importante, que é a doutrina teológica. Doutrina. Quando eu falo doutrina, eu estou falando de matéria. Doutrina teológica. Ou a disciplina teológica. Ou a matéria teológica. Não o curso teológico, mas a matéria teológica, a disciplina teológica, é a respeito da pessoa do Senhor, Deus de Abraão, Deus dos Hebreus, tá? O Deus Pai. Deus, ele é trino. Trino. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você não pode se esquecer. E pelo amor de Deus, vigia na expressão que o ser humano é trino. Só porque o ser humano tem espírito, alma e corpo, ele não é trino. Eu já ouvi expressões, até de grandes oradores, né? Quero crer que equívoco. Porque o ser humano não pode portar a expressão eu sou trino, só porque eu tenho espírito, alma e corpo. Não. O ser humano é triuno. Triuno. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá? É digno da expressão trindade. Ok? Então, nós podemos perceber, tá? O trino de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, não são três deuses. Está aqui, ó. Há um só Deus. Há um só Deus. E não dois, nem três. Tá? Um só Deus. Então não está certo a expressão três deuses. É um Deus só.
antes, porém, trino. Tá? Não tem como você estudar sobre Deus sem ter uma noção da Trindade. Até porque o ensino sobre a Trindade é fundamental para a fé cristã, pois nos ensina sobre o Deus uno e ao mesmo tempo trino. Tá? Trino. Todas as três divindades, tá? Ou todas as três divinas pessoas são coeternas, iguais entre si. Tá? Iguais entre si. Por exemplo, tá? Por exemplo, na salvação, que nós vamos estudar lá na frente, que é sobre soteriologia. Na salvação, você vai ver a Trindade juntas. Na salvação do homem, você vai ver a Trindade juntas. Eles não se separam nunca. Por exemplo, na salvação, né? Na criação, tá? Na criação e na salvação, lá na frente, falando de soteriologia, vamos ver a Trindade juntas também. Mas na criação do universo, na criação do mundo, você vai ver a Trindade junta. Não se separam nunca. Volto a repetir. Na criação do mundo, na criação do ser humano, você vai ver a Trindade junta. Eles não se separam. Tá? Por exemplo, na criação, o Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica. Na redenção, o Pai planejou a salvação, a redenção, o Filho consumou a redenção e o Espírito Santo realiza e aplica a salvação. Sobre a Trindade, eu aconselho aos alunos que estejam familiarizados com aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. E 1 João, capítulo 5. 1 João, no finalzinho da Bíblia, capítulo 5, versículos 7 e 8. Tá? Que diz assim: porque 3 são os que testificam no céu. Não é 1, nem 2, nem 3. Não é 1, nem 2, nem 4. São 3. Porque 3 são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são 1. Eu vou ler de novo. O Pai, a Palavra, que Jesus é chamado de a Palavra, tanto é que é o Pai, está escrito aqui o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são 1. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Então, dispensa comentário concernente à Trindade, tá? Dispensa comentário concernente a qualquer mensagem refutadora da Trindade. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Os nobres alunos devem estar familiarizados com esse texto, porque contra fatos
não há argumento. Ok. Mas vamos falar um pouco, então, sobre Deus Pai. Tá? Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você observa, é o primeiro livro da Bíblia. É o primeiro capítulo e é o primeiro versículo. Isso é muito, muito importante. É o primeiro livro, é o primeiro capítulo e é o primeiro versículo. Isso é muito importante. E olha o que diz. No princípio criou Deus. Então já começa, o livro começa falando de Deus. Tá? No princípio criou Deus. Então o livro começa dando referências do Todo-Poderoso. Tá? Falando de Deus Pai. Tá? Se você observar, nós encontramos que Deus nunca se preocupou em provar sua existência para ninguém. Mas para ninguém mesmo. Se o elemento acreditar que Deus existe, ele existe. Se não acreditar que Deus existe, ele existe do mesmo jeito. Deus nunca se preocupou em mostrar sua existência para ninguém. Até porque Deus não precisa do ser humano para absolutamente nada. Somos nós, os seres humanos, quem precisamos de Deus. Tá? Então, você não vai encontrar um só texto, Deus preocupado em mostrar ou provar que ele existe para ninguém. Tá? Não vai. De jeito nenhum. Tá bom? Você quer ver um exemplo simples? Isso aí eu devo falar lá em Cristologia. Por exemplo, as Escrituras nos revelam, deixa eu ver onde é que está escrito isso, parece-me que em São Lucas, capítulo 4, as Escrituras nos revelam, tá? As Escrituras nos revelam, isso mesmo, Lucas capítulo 4, tá? Versículo 1 em diante, vai até o versículo 13, Lucas 4, tá? Do versículo 1 ao versículo 13. O que é que nós encontramos aqui? Olha só o versículo 3. E disse-lhe o diabo, falando, isso aqui é o diabo, falando com Jesus no Monte da Tentação. Lá em Jericó, tem um monte muito alto, né? Eu já estive nesse monte, né? E é extremamente alto. E olha o que o diabo diz. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Messias, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diz a esta pedra que se transforma em pão. E aí, Jesus transformou? Jesus não se preocupou em provar se ele era Deus Filho, se ele era o Filho de Deus, se ele era a palavra chamada por João, se ele era a palavra conhecida por nós evangélicos. Ele não deu satisfação, muito pelo contrário. O diabo, não contente, veio no segundo ataque. O diabo levou um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a glória, porque a mim me foi entregue. Ou seja, eu dou a quem quero, diz o diabo. Tudo mentira, lógico. Se te curvares e me adorar. Quer dizer, você observe, né, que o diabo tenta, ciente de que ele é Jesus, que Jesus é o Messias, melhor dizendo, né, que é uma outra confusão que muita gente faz entre Messias, Jesus, né?
o Messias, o Jesus, fazem uma confusão muito grande. É a mesma pessoa, sim, sem sombra de dúvida, que nós vamos estudar em Cristologia lá na frente. Mas aonde eu quero provar, onde eu quero chegar com os senhores? Eu quero chegar aqui, que Jesus não se preocupou em provar para o diabo que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se tu és o Filho de Deus, então me prove. Qual é a prova? Transforma essas pedras em pães. Ou seja, nem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nem Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nem a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, se preocupa em provar a sua existência. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Se o elemento acreditar, ele existe. Se não acreditar, ele existe do mesmo jeito. Tá? E meu intento não é provar para os alunos que Deus existe. Lógico que não. Porque se os alunos acreditarem, Deus existe. Se não acreditarem, Deus existe do mesmo jeito. É só lhe dando conhecimento, tá, de causa, que Deus não está nem aí para provar a sua existência. E como vocês podem deparar-se com nécios, com pessoas abrogadoras de verdade, os senhores terão que ter argumentos, porque estudaram e aprenderam que se Deus não se preocupa em provar sua existência, por que eu, aluno, você, aluna, aluno, vai tentar provar a existência de Deus? Não. Não. Deus não se preocupa em provar a sua existência. Até porque não existe um só elemento na Terra que não saiba que Deus existe. Isso é fato. Basta dizer que todo ser humano é tricotomista. Tem espírito, alma e corpo. E o espírito, já está dizendo, é voltado para o reino espiritual. E foi Deus quem assoprou composição dele dentro do ser humano. Então o ser humano sabe que Deus existe porque tem uma composição, né? Agora a natureza humana, o infeliz, ruim, né? Aí tenta dizer que Deus não existe, mas ele mesmo sabe que está negando a disciplina consciente. O aluno deve saber disso para não perder tempo com questões loucas, até porque o próprio Deus não se preocupa em provar a sua existência. Por quê? Porque o próprio Deus sabe que o elemento já sabe que ele existe. E quando pergunta, me prove se Deus, ou diz, me prove se Deus existe, ele está querendo só perturbar. Como o diabo sabia que Jesus era o Messias. Ou não sabia? Bom, então Deus nunca se preocupou em provar sua existência. O que nós encontramos é uma única expressão bíblica em Salmo 14, versículo 1, né? Um Salmo 14, versículo 1, que diz assim. Salmo 14, versículo 1, que diz assim: disse o nécio no seu coração, não a Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis, em suas obras não há ninguém que faça o bem. Isso aqui é nada mais, nada menos que Salmo de Davi para o cantor mor. Isso aqui é uma letra de uma música. E na letra da música, Davi está dizendo, na letra da música, tá? Na letra da música. Você tem que entender, tá? O que é salmos. Salmos quer dizer canção, tá? Salmos quer dizer canção, letra de música. O compositor fez uma música e está refutando a ideia do maluco que diz que Deus não existe. É a única expressão bíblica. E quem está falando é Davi. Davi está dizendo,
Aquele que diz que Deus não existe é nécio, tá? É tonto, é tolo, tá? É meninão, é bobão, tá? É louco, é asno, só isso. Mas é Davi que está falando na letra da música que ele fez, tá? Dizendo Deus é grande, Deus é maravilhoso. E como é que o elemento diz que Deus não existe? É só isso. Não tem nenhuma expressão dizendo que Deus está preocupado em mostrar a sua existência. Estudando sobre Deus, você estuda, tá? Teologia. Aí você vai estudar os nomes de Deus, tá? Que ele aparece como Javé, Yahvé Adonai, tá? Ele aparece como El Shaddai, Elohim, tá? E nós encontramos na Bíblia, né? Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, Deus, o Senhor, que é um nome singular, aparece 250 vezes na Bíblia Sagrada. El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, né? Elion, que é uma palavra plurálica, né? Refere-se ao Deus Criador, aparece 2000 vezes na Bíblia, tá? Aí a gente vai estudar que Deus é infinitamente eterno, tá? Ele é eterno. Nós podemos ver que como um Deus eterno, ele é amor, porque o amor é eterno. 1 João, capítulo 4, versículo 8, tá? Quando diz que Deus é amor, fala da eternidade. Aí nós encontramos que Deus é luz, Isaías capítulo 60, versículo 19, como luz fala da santidade de Deus. Encontramos que Deus é Espírito, em João 4, 24, né? Em João 4, 24, falando que ele é Espírito, está dizendo que ele é invisível, mas ele é real. Bom, nós encontramos que ele é onisciente, tá? Ou seja, como onisciente, né? Ele é um Deus que tem ciência de todas as coisas, ele tem poder para ver pensamento, ler pensamento, antes de acontecer. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, tá? Ele é onipotente, ele tem todo o poder, está em Deuteronômio 29, 29. Ele é onipresente, ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, tá? Atos dos Apóstolos 17, 27, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, tá bom? Então, isso é uma síntese do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que você estudar teologia, teologia matéria, tá? E não ensino teológico. Ensino teológico é um curso. A matéria teológica é uma disciplina. Teologia é uma disciplina quando você está estudando sobre Deus Pai.